Olá, olá, muito bom dia. Tô aqui, ó, são 7 horas da manhã. Tô aqui no quintal de casa, tomando minhas vitaminas, tem mais ali. Tomando meu wheyzinho com creatina, ó. Daqui a pouco eu vou levar a criança pra andar de bicicleta. Falei com vocês que eu ia falar sobre algumas dicas, né? Eu vou afirmar aqui 5 para antes da Bari, que eu acho muito importantes, né? Serei breve. Aqui é mais corrido porque eu tenho que parar num cantinho para falar. Meu Instagram lá, o @GouveaCatarina, ele é mais diário mesmo, né? As coisas acontecendo são mais fáceis, né, de mostrar. Primeiro ponto, é aquilo que todo mundo fala. A bariátrica não é a solução do seu problema. Se você só quer emagrecer, o que acontece? Você não conseguiu emagrecer até hoje só por querer, né? Você falhou, se sabotou várias vezes. Então, a bariátrica, ela não vai fazer você mudar isso. Ela vai mudar o seu estômago, ela vai te ajudar a emagrecer no início, porque você não tem opção, né? Nem de alimentação, nem de nada. Então, você emagrece bem nesse início. Mas, ela não muda quem você é se você não começar a mudar antes. Então, você precisa, por exemplo, entender que você vai precisar comer sem beber nada. Que entala, não é nem... Vou tomar um golinho. Não, você comeu, entala se você beber água. Seja um golinho. Não tem mais espaço, ele fica entalado. Um suco, ou seja lá o que for. Você tem que entender que a dieta você vai ter que seguir a risca, sofrendo ou não. Então é bom você já se adaptar a tirar alguns vícios antes. Você vai ter que entender que a sua vida vai mudar completamente. Então, trabalhe sua cabeça primeiro, sua mente primeiro. E quando você se sentir pronta para esse desafio, faça. Porque a bariátrica não é fácil. Não é fácil, eu digo para vocês, não é fácil mesmo. Principalmente o primeiro mês. E eu acho que a dieta que antecede também é muito sofrida porque você ainda não operou. Então, assim, se você não tiver com a cabeça boa, você vai desistir, você vai deprimir, enfim. Essa é a primeira dica que eu dou, eu acho ela muito importante. E eu sempre falo com vocês, eu já desisti e retomei o meu processo. Eu precisei estar pronta para poder fazer. Pronta, totalmente pronta. A minha dica número 2 é: siga tudo que tem para fazer, tudo que o médico pedir. Não ache, isso não é importante, isso é importante. Eu vou ficar 3 dias sem fazer. Então, pediu, faz. Eu fiquei uma dieta chata antes da bariátrica. Eu fiquei mais de uma semana sem comer carne vermelha, que é uma coisa que eu gosto. Na semana que eu fui fazer, eu tive dieta pastosa e depois eu fiquei na dieta líquida. E eu vou falar pra vocês, você acha que não vai aguentar, porque o seu estômago está normal, você está com fome, é muito ruim e você tem sim vontade de desistir. Você reza pro dia começar e acabar logo. Se você estiver trabalhando então, mais ainda. Nesse caso, eu ainda não estava trabalhando fora. Eu estava só com a minha empresa, que era dentro de casa. Então, ok. Mas não faça nada. Ai, meu, não vou aguentar, desista. Se você desistiu, recomeça. Porque, assim, parece que é simples, né? Mas vai desmarcar a cirurgia e tal. Mas é porque senão não adianta. Porque você vai resolver um problema por um tempo e depois ele vai voltar. Porque o reganho, ele é real. O reganho da bariátrica, ele é real. Porque você vai poder voltar a comer tudo. Eu posso voltar a comer uma pizza se meu marido pedir. Uma pizza de frango catupiry, por exemplo. Mesmo que seja um pedaço desse tamanho, eu posso comer. Sabia? Com 2 meses de pare, com 50, 60 dias de pare, eu posso comer. Mas aí eu vou comer? Então pra que eu fiz, né? Eu posso fazer várias coisas. Mas, enfim, tenha muito isso na sua cabeça, cara. Porque a dieta líquida, antes da cirurgia, é uma coisa assim, de chorar. De chorar, sério. Você fala assim, meu Deus, será que eu vou aguentar fazer isso? E os 3 primeiros dias depois que volta do hospital também. Terceira dica.
tenha alguém. Tem alguém. Não é alguém para fazer as coisas para você, porque você consegue fazer as coisas. Embora cada cirurgia é uma cirurgia. A maioria faz tudo. Tudo assim que eu digo. Você não pode varrer, essas coisas, mas tipo assim, comida, cuidar das coisas, você consegue fazer. Devagarzinho, tô meio sem voz. Não tô com nada, eu acho que é porque o ar tava muito gelado. Do quarto. Enfim, tenha uma pessoa. Por quê? Porque até por esses momentos difíceis. Eu, por exemplo, aqui tive meu marido no pré e ele não me deixava desistir, eu chorei. Falei, gente, eu não aguento mais, eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa. Nos últimos 3 dias era nem o caldo só de legume, nem com carne, cara. É um troço, sim, muito difícil. Muito difícil. O que me salvou foi o whey, tá? Porque me dava mais uma sustância, porque eu já não tava aguentando mais ficar em pé. Então, tem uma pessoa para cuidar de você, junto para te incentivar. Aí, quando eu voltei do hospital, eu tive 5 dias aqui, meu pai e minha mãe. Eu nem tava contando com isso, mas aconteceu e foi muito bom. Mas eu tive pelo menos uma pessoa, sempre o meu marido. Quando nós decidimos que íamos fazer, ele sabia que ele ia precisar fazer as coisas com a minha filha. Inclusive, ela desfraldou, então eu queria precisar levar ela ao banheiro, que eu não podia baixar. O máximo que eu podia, eu sentava ali em cima do vaso assim, botava o pinico dela na frente, dava a mãozinha e ela ia ao banheiro, mas depois ele tinha que ir lá limpar enfim. Então, assim, você se limita, sim, você tem grampos no seu intestino, no seu estômago. Então, a sua família tem que estar preparada para o que você vai passar. Porque você pode passar por aquilo tranquilo e ter só uma desidratação, como eu tive no início, porque eu não consegui engolir nada, nada. Ainda bem que eu não perdi meu tempo fazendo caldos para depois, eu deixei para fazer quando eu voltasse, porque eu não conseguia comer nada, só conseguia comer água. E o meu corpo não aguentou, ele desidratou. Eu fui pro hospital, fui lá, tomei os 3 soros lá específicos e voltei pra casa. Depois eu nunca mais voltei por isso. Só que coisas acontecem, tem gente que passa muito mal. Tem gente que não sente nada. Eu não sentia dor, eu não sentia nada. Meu problema, os 3 primeiros dias foi uma vontade de comer enlouquecedora, porque eu tava com fome e eu só bebia água. De 50 em 50 ml, de 20 em 20 minutos. Então, você ter uma pessoa que está te apoiando, que vai estar te ajudando, é muito importante. É muito, muito. Nossa, faz uma diferença terrível. E aqui em casa é assim até hoje. Ele para, vamos comprar as vitaminas, vamos fazer e vamos, sabe, acaba. é, a vitamina vem com vamos dizer, duas carreirinhas assim com comprimidos. Quando ele vê que já acabou um, ele já pega outro, joga no lixo, já bota o outro lá em cima, sabe? São pequenas coisas mesmo. Olha, você já fez isso, você já fez aquilo. Então, assim, isso é importante. Eu faço, a maior parte é comigo mesmo. Coisas que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer. Eu me libertei de todos os meus vícios, eu não tenho vontade. Eu entrei numa parada assim que a terapia me trouxe, que parece que eu me reconheci como uma outra pessoa. Então também se a terapia não tá te fazendo um efeito assim tão surpreendente, avassalador, muda a terapeuta. Que pra mim fez muita diferença. Eu já tinha feito terapia lá atrás e pra mim não tinha surtido diferença nenhuma. A minha filha fez, foi maravilhoso. Fez com duas. Uma não deu nada, não mudou nada, e a outra deu uma virada de chave na vida da minha filha. E eu passei por isso antes da Bari. Eu virei, eu mudei. Inclusive em relação ao espiritual também. Então, tudo, tudo mudou. Então, pra mim hoje é muito mais tranquilo, porque eu sou uma outra pessoa, eu não tenho. Aqui todas as pessoas têm os hábitos que tinham antes. Nada me incomoda, nada me dá vontade. Eu continuo me divertindo, eu continuo ouvindo minha música, me divertindo com eles. Só que eu tenho disposição. Eu tenho disposição para brincar com minha filha. Ainda não tenho muita, porque eu não tenho nem 2 meses de Bari. E a Bari é assim, um dia você tá todo gás, outro dia você parece que... Mas seguimos em frente. Porque é o seu corpo se adaptando a um novo organismo. Então ele também tem dias que ele trabalha mais, tem dias que ele trabalha menos.
Então a gente precisa estar muito ciente do que a gente vai fazer, da escolha que a gente vai fazer. Esse é um ponto mais importante. Não faça porque você quer emagrecer. Faça porque você precisa mudar. Porque você precisa mudar. Tem que ser uma mudança. Tem que ser. Beleza? O outro ponto é: se organize muito. Entenda que você vai precisar tomar todas as vitaminas. Você vai precisar suplementar. Você precisa do whey, você precisa da creatina, você precisa ir para academia, que você também tem que pagar a academia, né? Você precisa tomar todas as vitaminas, você precisa tomar o ferro. E isso se você não tiver mais alguma condição, que pode ser que aconteça, a gente tem que saber que a gente está fazendo uma cirurgia. E qualquer cirurgia, você pode operar um dente e sair de lá tomando um anti-inflamatório, um antibiótico, que está tudo bem. E você pode também não estar tudo bem depois de um tempo. Pode ter uma complicação. Isso para tudo, para qualquer coisa que você vai operar. Então, várias coisas podem acontecer. Então, se prepare para fazer a cirurgia. Você precisa de muito dinheiro? Não. Principalmente se você vai fazer pelo plano. Não, mas eu já até passei aqui mais ou menos os gastos que são para mim, que não tenho nada, não tive nada além nada. Mas pode ter intercorrências, igual eu tive, eu não desmaiei, bati no nariz. A gente não sabe se foi a glicose, se foi a pressão. Então, assim, se prepara. Se prepara. Não pode faltar. Eu fiquei. Eu tomo também o ferro de manhã, né? Eu tomo 2 comprimidos de vitamina, um de protetor de estômago, a vitamina C e o ferro. O ferro acabou, era assim, faltava 2 dias, por exemplo, para receber. Aí eu falei assim, não vou passar cartão, não. Eu vou esperar. O primeiro dia eu não senti muito, não. No segundo eu era outra pessoa. Como é que pode um negócio desse? Eu era uma pessoa totalmente diferente. É coisa de louco. Eu comecei a sentir muito sono. Porque realmente o bypass, né? Passou, você não pega assim muito dos nutrientes. E também não come muito. Então, porque a gente come pouco. A prioridade é a proteína. Às vezes eu como proteína, quando eu vou comer a comida já não, quase não consigo. Tem dias que eu como mais, tem dias que eu como menos. Então, isso aqui, ó, não é negociável, gente. Não é. Só isso, não é negociável. Pensa que você está descontando no mercado, mas o dinheiro volta em suplemento e principalmente suplemento inicial, que é o whey isolado, que é o whey mais caro que tem. Depois, quando entrar no concentrado, que eu ainda não cheguei, as coisas melhoram, né? Porque um whey concentrado é 100 e pouco, mas um whey isolado é de 300 para cima. Beleza? E o último conselho que eu dou: beba muita água, muita água, muita água. Eu não tenho o hábito de beber água nem hoje. Já começa colocando uma garrafa com você e você bebendo de golinho. Se você beber aquela garrafa virar, você vai bebendo de golinho, vai bebendo de golinho, vai bebendo de golinho. Eu gosto muito de água com gelo, então eu bebo muita água. Eu sempre fui de beber água. Tudo que eu bebia muito, né? Muito refrigerante, muita cerveja, muita água. Eu sempre fui muito de líquido e pouco de comer. Comer pra mim era o almoço que eu adorava. E se tivesse um lanche. Em dias normais pra mim não fazia muita diferença. Agora, beba água. Beba água. Comece bebendo água. Porque a gente desidrata muito rápido. E além de desidratar muito rápido, o nosso corpo precisa mesmo. Muito mais do que antes. Então beba água. Sempre depois das refeições, com intervalo aí de 30 minutos, no mínimo, 20, 30 minutos, para você não entalar. Então é isso, gente. Esses são os maiores conselhos que eu posso dar, assim. Eu não me arrependo em momento nenhum, porque foi uma virada de chave na minha vida como pessoa. Começou antes. E aí eu também já vinha de um processo de cura de muitas coisas que tinham acontecido comigo, de pessoas, de coisas que me faziam mal e que eu consegui me libertar. Então, assim, tudo começou a fluir para melhor, entende? E hoje eu respeito mais os meus limites. Então, por exemplo, eu comecei a fazer estágio, eu tenho casa, criança, marido, um monte de coisa para fazer. Então, a empresa, por exemplo, eu tinha um delivery, no final de ano agora, bombaria no Natal, como foi na Páscoa, porque é para crianças, são alimentos próprios. Eu
Eu dei uma pausa no que eu poderia pausar. Eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso fazer meu estágio. Então, eu tive que dar uma pequena pausa. Que eu não tenho como colocar um funcionário hoje. E também não tenho como atender mal os clientes. Principalmente porque eu atendi clientes de outra cidade. Então, é basicamente isso. Eu fui escolhendo as minhas batalhas com muita clareza, com muita lucidez, com muita calma. E hoje eu vejo muitas coisas que me faziam mal e que eu estava vivendo daquela forma e achando que estava tudo bem. Então é isso, gente. Se preparem e façam. Ah, mas aqui não é apologia bariátrica. Não, mas é porque se você chegou até aqui, é porque ele é uma opção para você, né? Então, ou você faça todos os tratamentos. Se você for usar a caneta, gente, se você for usar uma caneta dessas que tem aí, faça direito. Você vai tomar caneta só, você vai emagrecer, mas aquilo não vai te emagrecer para a vida inteira. Então você precisa ter uma equipe multidisciplinar para começar a usar aquele tratamento. Se você tiver grana e quiser recomeçar por lá também, isso aí é o endócrino que vai te ajudar. Escolha seu caminho. Só que são valores assim que eu, por exemplo, eu não tinha a menor condição de pagar aqueles valores. E eu realmente precisava, urgente, dar uma virada de chave na minha vida. Só que eu só consegui com terapia, nutricionista, todos os médicos me acompanhando, puxando minha orelha. Eu precisei, né? Então eu acredito que todo mundo precisa, até porque ninguém escolhe ser gordo, né? A gente fica gordo por N motivos, né? No meu caso, que fiquei. Tem gente que já tem a obesidade da infância, da juventude. E aí é só meter a cara mesmo e vá, faça. Tem uma qualidade de vida, a sensação que eu tenho de andar na rua e meu pé não doer, gente. É muito boa. Pô, de poder baixar com minha filha que é mais limitada hoje por causa do meu nariz, por exemplo. Mas se eu não tivesse isso, eu poderia estar ali sentada com minha filha tranquilamente. Hoje eu já sento no chão com ela, assim, bem melhor. Então, é uma qualidade de vida, cara. É uma qualidade de vida e como eu me preparei e não sinto falta das coisas, então, pra mim, essa parte tá muito leve, muito leve. É mais esses sustos de entender o que meu corpo tá pedindo pra mim. Mas acho que com o tempo a gente aprende. Então é isso, ó. Bom dia pra vocês.